começar. Eu não sei se querem tirar alguma dúvida de tudo aquilo que nós falamos até agora. Ontem foi um dia muito afinal invertemos, hoje é que seria um dia muito de troca de pós-produção de fotografia, de análise de fotografia, mas pronto, isso também não é problema. Tem alguma dúvida que queiram tirar? Alguma questão que queiram colocar? Não? Então, nós hoje vamos partilhar aqui convosco, vamos dar hoje algo extremamente importante para mim na fotografia, talvez a parte mais difícil mesmo da fotografia, porque é uma conjugação. O que é que se passou aqui? É uma conjugação de tudo o que. Estão a ver já o meu PowerPoint. Porque a profundidade de campo acaba por vir a ser, em termos estéticos na fotografia, ganha uma importância imensa na composição, na forma como eu quero demonstrar o que é importante para mim na fotografia, e é uma conjugação, um pouco a conjugação de tudo o que nós demos até agora, ou seja, todas as variáveis que nós demos até agora tiveram funções primordiais e que vão ter como funções secundárias condicionar a profundidade de campo em várias formas e portanto, vem-nos abalar um bocadinho aquilo que nós estávamos preocupados com o nosso terreno de exposição e o nosso levar, e como levar o nosso fotómetro traseiro e como apresentar bem as fotografias. A profundidade de campo vai ser uma preocupação acrescida e que eu vou tentar insistir com vocês um bocado, de forma que depois vocês me apresentem fotografias com profundidades de campo muito curtas e outras com o contrário, de forma que eu tenha a certeza de que vocês perceberam isso e de que irão conseguir praticar no futuro, porque acho que é extremamente importante na fotografia. E começando aqui pelo Valentino, o que é que tu sabes sobre profundidade de campo, Valentino? O que é que tu sentes? Enfim, diz-me. Acho que é a parte que está a foco, está focada na fotografia. Ok. Quanto maior for a profundidade de campo, quanto maior é a área que está focada. Ok. Quanto menor é a área que está focada. Muito bem. Raquel, queres acrescentar alguma coisa em relação a isso? A distância focal tem a ver também com os f-stops, quanto maior, portanto, um f22 vai ter uma profundidade de campo maior, sim, maior do que um f4, por exemplo. Ok. Certo? Cristina, mais alguma coisa? Acho que também tem a ver com quanto desfoque a gente tem na fotografia. Sim, se é a zona que está focada, o que não está focado fica desfocado. Sim. É assim? O que está fora da profundidade de campo está sempre desfocado, ok? Sim, mas por exemplo, se for F22, sim, vai aparecer como se vai estar mais nítido do que se fosse F1.4. Certo, exatamente. Rigorosamente isso. Catarina, alguma coisa sobre profundidade de campo que tu saibas? Não? Alexandre, tens alguma ideia sobre profundidade de campo? Ora bem, e desde a primeira hora e desde o primeiro dia que vos tenho dito que focado fica sempre só num ponto. Ou seja, em todas as minhas fotografias, focado fica exatamente onde eu ponho o meu ponto de foco. Isto é a única zona da fotografia em que fica efetivamente focada. Mas tanto o Valentino como a Raquel disseram que há fotografias em que as coisas todas parecem tudo focado, correto? Ou seja, não está tudo focado. Focado continua a estar só o sítio onde eu foquei. Porque eu mesmo numa fotografia em que aparentemente tudo está focado, se eu focar só num ponto, é quando não pedi a fotografia, sei onde é que foquei. Você está lá marcado. Eu percebo perfeitamente que lá é que está focado. O resto fica aparentemente nítido. Toda aquela zona envolvente ao meu ponto de foco, onde as coisas aparentemente estão nítidas, onde aparentemente estão focadas, esta zona à volta do meu ponto de foco chama-se profundidade de campo. Então, profundidade de campo
é a zona à volta do meu ponto de foco, onde as coisas ficam aparentemente nítidas. Esta zona à volta do nosso ponto de foco não se desenvolve de uma forma uniforme, ou seja, não é um círculo à volta do meu ponto de foco, ou seja, não tem a mesma distância tanto para a frente como para trás, não é igual. É como se fosse um cometa. E eu sei que se o meu primeiro terço estiver nítido, eu tenho a certeza que o dobro para trás também está. Então vamos ver isso como é que se desenvolve. Então, profundidade de campo é uma zona elíptica à volta do meu ponto de foco, onde tudo fica aparentemente nítido. Esta zona elíptica não se desenvolve de igual forma à volta do plano focal. Se o meu primeiro terço à frente do ponto de foco, ou seja, este estou a fotografar, estou a fotografar a Catarina, e se eu sei que se 1 metro para mim, se 1 metro para a frente da Catarina até a mim, as coisas estão bem, estão nítidas, eu sei que o dobro, ou seja, 2 metros para trás da Catarina, também estão nítidos. Isto é a minha zona à volta do meu ponto de foco, onde aparentemente as coisas estão nítidas. Para fora disto, fica tudo desfocado. Então vamos ver que é para percebermos essa história do terço, que é muito importante. Reparem, eu tenho aqui a câmara, neste esquema percebe-se muito bem. Ora bem, deixa-me admitir aqui o Luís. Olá Luís, tudo bem? Ok? Sim? Está bom, está tudo bem, já estamos a vir-te. Ora bem, Olá, boa tarde. tudo bem. Boa tarde. Boas Tudo bem. tardes. Peço desculpa. Não tem importância. Nós estamos aqui a começar a dar uma variável que para mim é extremamente importante e vital na fotografia. Nós esperamos aqui 5 minutos a ver se tu chegavas, mas pronto, vamos fazer aqui uma pequena revisão para nós, para perceber, até pelo menos não estamos mesmo no começo. Ora bem, Okay. a profundidade de campo é extremamente importante por várias razões. Primeiro porque é através da profundidade de campo, muitas das vezes, que eu vou demonstrar ao meu observador, ao meu leitor, o que é que me interessa com a fotografia, o que é importante na fotografia para mim, o que é que eu quero que ele perceba que era a minha intenção. Ou seja, e profundidade de campo é uma zona à volta do meu ponto de foco, onde as coisas ficam aparentemente nítidas. Eu disse desde o primeiro dia, em que falei muito de focagem, logo no primeiro dia, e disse que era sempre muito importante. Porquê? Porque a focagem, onde eu foco, e sempre que foco só com um ponto de foco, se eu foco sempre com um ponto de foco, onde eu foco é o único sítio onde na fotografia fica focado. Isto é tão verdade que se eu ampliar uma fotografia mesmo que aparentemente esteja tudo bem, se eu focar só com o foco eu consigo perceber onde é que está o foco, onde é que eu foquei. Portanto, focado fica sempre num ponto. Mas nós sabemos, tal como disse aqui o Valentino e Raquel, que há fotografias onde aparentemente tudo fica nítido, está tudo nítido, está tudo perfeito, parece que está tudo focado. A isto chama-se então profundidade de campo. Profundidade de campo é a zona à volta do meu ponto de foco onde aparentemente as coisas estão nítidas, onde aparentemente tudo está como se fosse focado. Esta zona à volta do nosso ponto de foco não se desenvolve de uma forma igual, de uma forma uniforme. Ou seja, eu sei que se o meu primeiro terço estiver nítido, o dobro para trás também está. E reparem aqui nesse esquema que acho que está muito bem engendrado. Eu tenho aqui a minha câmara fotográfica e o fotógrafo. E tenho aqui um grupo em linha, todos de pessoas para fotografar. Repara que eu ponho o meu ponto de foco aqui neste senhor vermelho. Esta mancha cinzenta é a minha profundidade de campo, é a zona que ficou aparentemente nítida. Se o meu primeiro terço, ou seja, do ponto de foco para o fotógrafo, o primeiro terço, vamos por hipótese que isto tem aqui, por exemplo, 1 metro. Se este 1 metro estiver nítido,
eu sei que o dobro para trás também está. Ou seja, 2 metros para trás também estará nítido. E o resto, tudo isto fica fora do foco. Isto é uma fotografia com uma profundidade de campo bastante grande. Ou seja, tenho uma boa distância à frente do meu ponto de foco e o dobro para trás. Ok? Isto é com uma boa profundidade de campo. Que poderia ser total, podia também vir aqui, já vamos saber como. Aqui tenho uma profundidade de campo muito curta, em que o meu primeiro terço é tão pequeno que o dobro para trás é quase o mesmo. Portanto, não se nota a diferença, ou seja, tenho um ponto de foco uma profundidade de campo praticamente reduzida só ao meu ponto de foco. Isto acontece mediante vários fatores que nós vamos referir. Também tinha dito, Luís, quando estávamos a começar a aula, de que até agora nós demos a velocidade, a abertura, o ISO, a distância focal, o white balance, enfim. Grande parte dessas variáveis agora vão ser conjugadas entre si, vão-nos condicionar a nossa profundidade de campo. E, portanto, muitas das vezes eu vou ter que repensar como é que vou levar o meu fotão traseiro em função da profundidade de campo que eu pretendo para a minha fotografia. Valentino, qual é a primeira grande variável daquelas que nós sabemos que vai condicionar a nossa profundidade de campo? A abertura. A abertura do diafragma. Ou seja, nós no segundo ou no terceiro dia de formação falamos largamente sobre a abertura do diafragma. E a abertura do diafragma é uma membrana que existe nas nossas objetivas que vão servir para deixar entrar luz ou não dentro da nossa câmara, correto? É como se fosse um store que nos vai deixar ou não entrar a luz dentro da nossa câmara. Um store extremamente importante, que é para nós conseguirmos levar o fotão traseiro. Se eu digo que para cada fotografia tem que escolher uma determinada velocidade, depois vou levar o meu fotão traseiro mexendo na abertura do diafragma de forma a levar ao zero, ok? Mas se o Valentino diz que a abertura do diafragma vai condicionar a minha profundidade de campo, então eu vou ter que ter uma preocupação de que é, muitas das vezes, ver quais são os limites de aberturas que eu posso utilizar por causa de condicionar a minha profundidade de campo ou não. Raquel, e a abertura do diafragma vai condicionar a profundidade de campo em que medida? Como? Era aquilo que eu estava a dizer há bocado. Exatamente. Quanto maior a abertura do diafragma, mais pequena é a profundidade de campo, quanto menor, maior a profundidade de campo. Ou seja, quanto maior for a abertura do diafragma, um buraco muito grande, deixando entrar toda a luz. Quanto maior for a abertura do diafragma, um número em valor absoluto muito pequenino, 2.0, 2.8, 1.8, certo? Quanto maior for a abertura do diafragma, por defeito, eu tenho sempre pouca profundidade de campo. Quanto maior a abertura do diafragma, menor profundidade de campo. Quanto menor for o diafragma, ou seja, quanto mais pequenina for a bolinha, o valor absoluto maior, F4, 5.6, F8, F11, F16, sempre que eu vou aumentando o número, vou diminuindo a minha abertura do diafragma, vou diminuindo o meu buraquinho, vou impedindo a luz de entrar. Quanto menor for a minha abertura do diafragma, por defeito, maior profundidade de campo eu tenho. Então, grandes aberturas, muita luz a entrar e muito pouca profundidade de campo. Pequeninas aberturas do diafragma muito pequenas, números em valor absoluto muito altos, tenho sempre muita profundidade de campo. Então, eu, para cada tipo de fotografia, para além de pensar qual é a velocidade adequada para fazer um tipo de fotografia, eu também vou ter que pensar que tipo de profundidade de campo é que eu preciso para a minha fotografia. E, ao pensar, vamos pôr a hipótese, quero fazer um retrato, e quero um retrato com pouca profundidade de campo. E porquê um retrato com pouca profundidade de campo? Normalmente os retratos devem ter pouca profundidade de campo. Porquê? Para eu não me distrair com o fundo.
e concentrar-me exatamente na expressão de vocês. Vocês estão todos, nós estamos todos aqui nesta mostra aqui do Zoom, estamos todos como retratos, somos todos um retrato. É um busto que nos aparece. E estamos todos a distrair-nos com o fundo. Eu distraio-me com o fundo da cozinha do Valentino, que a Raquel não me distrai muito porque tem só o sofá, mas que o Alex distrai-me com a sala dele, que é uma sala longa. Portanto, estou-me a distrair com o fundo. Sempre que eu olho para vocês, eu não consigo deixar de olhar para o fundo. Percebe? Vocês distraem-se com o meu fundo, com o João Patá que está por trás de mim. Enfim. Ou seja, em retrato, só nós é que deveríamos estar completamente nítidos e o fundo muito esbatido, muito fora da profundidade de campo, para nós não nos distrairmos com o fundo. Em retrato é assim que se fotografa. Em retrato fotografa-se sempre com grandes aberturas, com exceção, há exceções para tudo. Vamos dizer, por hipótese, que eu estou fazendo um retrato em frente à Torre Eiffel e quero que os meus amigos no WhatsApp e que os meus amigos no Facebook saibam todos que eu estou na Torre Eiffel, e então vou utilizar uma profundidade de campo muito longa para o retrato ficar bem, e a Torre Eiffel também está, e toda a gente bate palmas que o gajo foi a Paris, ok? Portanto, isto é outro tipo de fotografia, uma fotografia documental, uma fotografia de viagens, uma fotografia para ilustrar para onde é que eu passei. Um retrato que eu quero vender a alma, um retrato que eu quero captar a alma do meu sujeito, eu vou ter sempre uma profundidade de campo muito curta. E quando eu digo um retrato de uma pessoa, estou a dizer também uma flor, estou a dizer uma rã, estou a dizer, seja lá o que for, uma coisa em pormenor, eu vou querer só esta coisa em pormenor bem nítida e tudo o resto desfocado. Para isso, eu preciso de utilizar, se quer pouca profundidade, grandes aberturas. Quero muita profundidade de campo, pequenas aberturas. Sempre que eu estou a fotografar paisagem e quero que a paisagem fique toda nítida, eu vou fechar o meu diafragma. Em vez de trabalhar com 1.8, 2.8, vou trabalhar com 5.6, com f8, com f11, para ganhar profundidade de campo. Também não sei se vocês já perceberam que eu vos disse, e quando tenho estado a analisar algumas fotografias de vocês de paisagem, vos tenho dito que o foco devia estar no primeiro terço da minha composição, no meu primeiro plano. E exatamente porquê? Exatamente porque se a minha profundidade de campo diz, se o meu primeiro terço está nítido, o dobro também está, então não faz sentido nunca eu colocar o meu ponto de foco no infinito. Porque se eu coloco o meu ponto de foco no infinito, eu vou ter o meu primeiro terço à frente nítido que não chega a mim, vou ter o duplo para trás, que o duplo para trás do infinito é infinito, já não faz sentido. Vamos por hipótese, estamos na frente, estamos numa lagoa. Estamos numa lagoa e se eu nunca vou pôr o meu ponto de foco no fundo da lagoa. Vou pôr sempre no meu primeiro terço da minha composição, nos meus primeiros 15, 20 metros. Aí é que eu vou focar, que é para desde o ponto de foco até a mim estar nítido, o duplo para trás, 20, 50 metros, também está, e o resto é sempre infinito, porque sempre que eu olho para o infinito, eu nunca vejo definição. E se conjugar o meu ponto de foco no meu primeiro terço e colocar uma abertura de diafragma F8, F11, eu tenho a certeza absoluta que tenho sempre uma grande profundidade de campo nas minhas fotografias de paisagem. Ok? No primeiro terço a gente pode se guiar pelas linhas, aquelas guias que aparecem na câmara? Pode-se, mas às vezes mesmo assim, dependendo da nossa posição, estas linhas ficam muito longe, ok? Vamos por hipótese, okay. Se tu estiveres muito baixa, vamos por estás muito ao nível da água, estás junto a uma lagoa, estás muito ao nível da água. Se tu te fores regular para essa linha já está no infinito, já está no horizonte. Não faz sentido. Então vamos nos colocar nos primeiros 10 metros da frente. Devo ter uma rocha bonita, devo ter um arbusto dentro da água, devo ter um barquinho a passar, devo ter qualquer coisa. E se não tiver nada, eu vou pôr na água no meu primeiro terço da minha composição, no meu primeiro plano. Afastando de mim 10 metros, 15 metros, se não tiver nada de importante, ok? E já vos vou mostrar exemplos disso tudo, ok? Em paisagem vou-vos mostrar onde é que eu ponho o ponto de foco em todo o tipo de fotografias que eu vou-vos mostrar. Hoje vou dizer onde é que eu ponho o meu ponto de foco. Que é para vocês perceberem exatamente na prática depois onde é que vocês vão colocar o vosso ponto de foco. Pronto, mas isto é a primeira grande variável que vai condicionar a nossa profundidade de campo, que é a abertura de diafragma. Quanto maior é a abertura, menor é a profundidade de campo. Por defeito é exatamente assim.
E reparem que, então, eu tenho aqui grandes aberturas 2.8, F4, 5.6, F8, 16, 22. Grandes aberturas, pequenas aberturas. Muito mais luz a entrar, muito menos luz. Muito menor profundidade de campo, muito maior profundidade de campo. Reparem que com 2.8 eu ponho o meu ponto de foco aqui neste bonequinho, só este bonequinho é que está focado, o resto está tudo desfocado. Depois o meu vou aumentando ao ponto quando estou com F22, tudo isto já está nítido. Ok? Ora bem, então vamos ver ainda em termos de abertura de diafragma, reparem, estamos a falar só em abertura de diafragma. Até agora, mas não é só a abertura de diafragma que condiciona a profundidade de campo, mas até agora é a abertura de diafragma. Se eu estou com F2, com um buraco enorme, reparem que eu tenho aqui o meu ponto de foco, eu tenho este primeiro terço nítido, o dobro também está. Se eu passo de 2 para 2.8, que é o dobro, eu já tenho mais um bocadinho de profundidade de campo e o dobro para trás. Se estou com F4, eu já estou garantidamente com o dobro disto e o dobro para trás. Com 5.6 a mesma coisa, com F8 vai sempre aumentando este espaço à frente e com o dobro para trás. Tudo o que está a branco, está fora de foco, está completamente desfocado. Certo? Reparem que nesta fotografia aqui com F8, eu já tenho mais ou menos, eu só tenho um bocadinho no meu primeiro plano que não está nítido, mas já vai nítido até o infinito. É tão infinito, está tudo dentro do foco. Aqui com 5.6 ainda não foi o infinito, mas aqui já foi até o infinito. Do infinito até mais ou menos aos meu primeiro metro, 2 metros da minha competição, está tudo completamente nítido. Percebem? Então, reparem, isto ainda continua a ser só a abertura de diafragma a condicionar a minha profundidade de campo. Reparem, com uma grande abertura, 1.8, 2.0, eu tenho só o meu ponto de foco dentro da profundidade de campo. Fechei substancialmente um 5.6, um F8 e reparem que eu tenho um terço para a frente nítido e o duplo para trás e depois vai-se perdendo o foco, vai-se desvanecendo. Aqui não é uma barreira, é uma linha que se vai desvanecendo, não é rígido, ok? Depois passo para aqui para um F11, um F16 e reparem que eu aumentei muito o meu primeiro terço e o dobro para trás, ok? Isto é o efeito da abertura do diafragma na profundidade de campo. Ora bem, ainda um esquema sobre a influência da abertura do diafragma na nossa profundidade de campo. 1.4, uma abertura gigantesca, enorme, uma objetiva caríssima sempre, uma 50mm 1.4 custa já 350 euros, 400 euros, se fosse 1.2 eram 1700, mas com 1.4 reparem que eu tenho só um ponto focado e o resto completamente impreciso, quase que não se entende o que é. Mesmo não se entende a maior parte das vezes. Com F2.0, que já é o dobro, eu retirei metade da luz, eu já aumentei a minha profundidade de campo, eu já consigo perceber qualquer coisa lá ao fundo. E sempre que eu vou retirando metade da luz, sempre que eu vou reduzindo a minha abertura de diafragma a metade, eu vou conquistando profundidade de campo, ao ponto que com F32 eu tenho tudo nítido, desde o primeiro plano até ao infinito. Correto? Alguma dúvida, Luís? Não. Não? Ora bem, reparem novamente aqui no efeito com este conjunto de ovos. Eu ponho com 2.8 exatamente só aqui o meu ponto de foco no ovo, na face da frente do ovo, a face de trás já não está nítida, é só mesmo a face da frente. Passei para 5.6 e o meu ovo todo já está nítido e comecei a perceber um bocadinho da textura dos outros ovos. Com F11 já começa a conquistar também aqui atrás profundidade de campo. E com F32 eu tenho os ovos praticamente todos nítidos. Focado a gente percebe sempre que o foco está no primeiro. O primeiro é que está focado. Porque é lá que eu tenho o foco em todas as fotografias. Ok? Mas o conjunto começa a ficar todo dentro da minha profundidade de campo. Ora bem, mas há outras variáveis que vão condicionar a minha profundidade de campo. Valentino, sabes qual é a segunda mais importante? Acho que é a distância que a gente está do sujeito. Não. Esta também é importante, mas para mim é a terceira. Ou seja, não é a segunda mais importante. Raquel, recordas-te? Eu vou dizer que é o ponto de foco.
Não, isto do ponto de foco é mais ou menos a distância que o Valentim está-se a referir. A distância de fundo em relação à gente. Também é importante. Para mim é a quarta variável. E nunca tive ninguém que me tivesse falado sobre isso. Mas pronto. Até porque essa quarta variável não é minha, não vem nos livros. Pá. Sim. Vocês estão todos à volta da mesma coisa e é muito lá parecido com isso. Não estão a dizer o que é. É a distância focal da objetiva. A distância focal da objetiva que eu estou a fotografar é determinante, não só para a composição, mas vai condicionar brutalmente a minha profundidade de campo. E vai condicionar como, Valentim? Com a compressão que faz em relação ao ponto de foco. Uma grande angular, por defeito, tem muita ou pouca profundidade de campo. Muita. Não percebi? Muita. Muita. Sim, senhor. Uma teleobjetiva, Raquel, tem muita ou pouca profundidade de campo, por defeito? Tem pouco. Tem pouca. Ou seja, então a distância focal vai condicionar brutalmente a minha profundidade de campo. E eu sei que quanto menor for a minha distância focal, por defeito, eu tenho muita profundidade de campo. Quanto maior for a minha distância focal, o meu ângulo de visão mais pequeno, quanto mais longe eu tenho um objetivo que vai buscar as coisas muito ao longe, quanto menor o meu ângulo de visão, quanto maior a minha distância focal, por defeito, eu tenho pouca profundidade de campo. Então, as nossas grandes angulares são excelentes para fotografar paisagem, não só porque apanham o mundo todo, mas também porque, de feito, têm sempre muita profundidade de campo. E em paisagem faz sentido que as coisas fiquem todas nítidas, certo? Então, paisagem, excelentes grandes angulares, porque têm muita profundidade de campo, para além de apanhar um grande ângulo de visão. Sempre que eu quero fotografar coisas com pouca profundidade de campo, eu vou entrar no reino das telas objetivas, porque sei que elas têm pouca profundidade de campo por defeito. Então, se eu quiser pouca profundidade de campo num retrato, eu vou conjugar duas coisas. Em vez, eu nunca fotografo um retrato com um grande angular, porque ele tem muita profundidade de campo por defeito. Então, eu vou fotografar um retrato sempre com uma teleobjetiva, com uma pequena teleobjetiva, ou até mesmo com 50 mm, ok? Eu vou conjugar a teleobjetiva com o máximo de abertura que a minha objetiva der. Quanto mais aberto eu tiver a minha objetiva e quanto mais longa for a minha distância focal, e menor profundidade de campo eu vou conseguir. Eu vou conseguir um efeito de profundidade de campo muito curto. Quero muita profundidade de campo. Então vou fotografar com grandes angulares e vou fechar o meu diafragma. 5.6, F8, mais F8, F11. Não vamos pôr ainda tanto o 5.6, já vamos ver quando é que pode ser o 5.6. Mas F8, F11 e eu já tenho muita profundidade de campo com uma grande angular. Correto? Perceberam essa variável? Então vamos ver isso como é que funciona na prática, as duas, por enquanto. Pronto, distância focal. Quanto menor é a distância focal, maior é a profundidade de campo por defeito e vice-versa, ao contrário. Pronto, isto é um esquemazinho de um... Eu fui buscar à net, não está muito bom, mas dá para perceber. Reparem, com uma 45mm eu consigo ter o senhor e o fundo bem nítido, com a 55mm já começa a perder o fundo, com 200mm, com 100mm o fundo já está muito mais desfocado e com a 200mm o fundo é como se não existisse. Ou seja, quanto maior for a minha distância focal, eu vou reduzindo brutalmente a minha profundidade de campo. Esta tabela, sim, é extremamente importante para nós percebermos. Eu aqui em cima tenho as distâncias focais e aqui no eixo do Y eu tenho as aberturas de diafragma. Reparem, se eu tiver com uma grande angular 25mm, uma grande angular a sério, eu com 2.8, a minha profundidade de campo vai desde os 2,75 m, ou seja, até 2,75 m eu não tenho nada nítido, e vai até os 7,65 m. Depois dos 7,65 m também fica desfocado. Isso com 2.8. A mesma grande angular com um f4, eu já consigo ter desde os 2,40 m até aos 14 metros, tudo nítido.
Mas, por exemplo, a mesma objetiva de 25 mm com um simples 5.6, eu consigo ter nítido desde os 2 metros até ao infinito. Certo? Ora bem, eu só consigo, voltando outra vez ao 2.8, eu consigo esta profundidade de campo com uma grande angular com 2.8. Mas se passar para uma 50 mm, que tem o dobro da distância focal, para eu conseguir a mesma profundidade de campo, eu tenho que fechar 4 vezes a minha abertura de diafragma para garantir a mesma profundidade de campo. Reparem que aqui eu estou com 2.8 com 25 mm. Passo para o dobro da minha distância focal e preciso fechar 2.8 para F4, F4 para 5.6. Isto é sempre metade. Ou seja, eu preciso de 4 vezes mais, 4 vezes menos luz para conseguir a mesma profundidade de campo. Mas se passar, em vez de 50 mm para os 100 mm, que é o dobro da minha distância focal de 50 mm, para conseguir a mesma profundidade de campo da objetiva de 25 mm, eu preciso de 8 vezes menos luz, eu já tenho que estar com F11. Mas se estiver com uma 200 mm, o dobro da 100, eu já preciso de um F22 para conseguir o mesmo tipo de abertura de diafragma, o mesmo tipo de profundidade de campo. Conseguem perceber isto? Ou seja, eu para manter esta profundidade de campo, esta primeira original, mexendo nas distâncias focais, eu preciso de mexer muito na minha abertura de diafragma. Então, importante nós percebermos que se eu tenho, vamos por hipótese que eu tenho pouca luz, estou ao final da tarde, estou a fotografar num sítio mais ou menos escuro e preciso de profundidade de campo para a minha paisagem, eu tenho então que me recorrer de uma grande angular, porque eu sei que com um simples 5.6, já estou abrindo bem o meu diafragma, eu já consigo a profundidade de campo que eu quero, a partir dos meus 2 metros até ao infinito. Mas eu, se quiser essa mesma profundidade de campo com uma 50 mm, eu sei que vou ter que estar com F11. Ora bem, com F11 eu já tenho que ter muita luz para conseguir fechar o meu diafragma até F11. A não ser que eu esteja com tripé, ponha a minha câmera em tripé e aí vou baixar a minha velocidade e já não tenho problemas de falta de luz, certo? Por isso é que o tripé é extremamente importante. Se eu preciso de profundidade de campo e não tenho luz, eu vou ter que fechar o meu diafragma quando não tenho luz e devia abrir, mas como eu quero a profundidade de campo, eu não tenho luz, para ter profundidade de campo tenho que escurecer mais a fotografia, para clareá-la eu vou ter que baixar muito a minha velocidade. Vou ter que precisar de um tripé. Ou então, se eu não tiver tripé, vou ter que subir muitíssimo o ISO. Mas posso ganhar ruído. A gente só vai subir o ISO em extrema necessidade. Por isso é que o tripé é extremamente importante na fotografia. Eu posso dizer que de todos os bonecos que eu mostro, este que está aqui, se calhar é dos mais importantes para nós percebermos, entendermos bem a profundidade de campo. Porque isto é físico, isto é uma questão física, relação física, ok? Portanto, é mesmo muito importante nós percebermos este quadro, ok? Dá-me só um segundo. Podes entrar. Pronto, peço desculpa. Portanto, este esquema é mesmo muito, muito importante para nós entendermos a profundidade de campo. Mas pronto, mas então a profundidade, ainda há mais variáveis que nos vão condicionar a uma profundidade de campo ou muito curta ou muita profundidade de campo. Valentino. Diga-me. Próxima variável que tu achas que vai condicionar muitíssimo a profundidade de campo. Quero uma profundidade de campo muito curta. Se eu quero uma profundidade de campo muito curta, eu vou utilizar uma tela objetiva e uma grande abertura, certo? Sim. Outra preocupação. A distância que a gente está do sujeito. Nem mais. Quanto mais próximo eu tiver do meu sujeito, menor profundidade de campo eu vou ter, por defeito. E porquê? Até mesmo com uma simples grande angular. Reparem,
As grandes angulares têm muita profundidade de campo, não têm? Tem ou não tem as grandes angulares? Tem muito, a gente tem que ter certeza disso, ok? As grandes angulares têm muita profundidade de campo, ok? Se eu fechar e com uma grande angular, se estiver a fazer uma fotografia de paisagem com 5.6, a gente já viu naquela tabela que fica desde os meus 2 metros até o infinito, fica tudo completamente nítido, não foi? Vimos na tabela. Mas se eu pegar numa grande angular, se eu colocar uma grande angular na minha câmara, abaram as minhas grandes angulares, não tenho. Vamos estar no outro lado. Vamos supor que isso é uma grande angular. E com as grandes angulares eu sei que consigo focar, por exemplo, até 20 centímetros, 25 centímetros. Consigo me aproximar do sujeito. Vamos por hipótese, mesmo que eu esteja com 5.6 ou com F8, que dá uma grande profundidade de campo, se eu tiver a 25 centímetros do meu sujeito, se eu tiver a fazer um retrato a vocês a 25 centímetros com uma grande angular, mesmo que eu tenha uma profundidade de campo total, eu sei que 25 centímetros para mim estão nítidos. E sei que o dobro para trás, que são 50 centímetros, meio metro também está. Mas depois do meio metro fica desfocado. Certo? Com a mesma objetiva e com a mesma abertura, eu em vez de estar a 25 centímetros, eu afasto-me para 2 metros. Se os meus primeiros 2 metros estão nítidos como estavam os primeiros 25 centímetros, eu tenho 2 metros, se eu estou a 2 metros, eu tenho 4 metros para trás também. O resto, já se estamos dentro de uma sala, o resto já é parede, é infinito, já não me importa. Ou seja, quanto mais próximo eu estiver do meu primeiro plano, menor é a profundidade de campo que eu tenho por defeito. Sempre que eu me afasto do meu ponto de foco, eu ganho profundidade de campo por defeito. Por isso é que a paisagem, à semelhança, para além de as grandes angulares terem muita profundidade de campo, se eu coloco o meu ponto de foco mais ou menos a 20, 30 metros de mim, às vezes até 100 metros, depende do ângulo em que eu estou, e se o meu primeiro terço está nítido, eu sei que o dobro também está, o resto é infinito e no infinito nunca tem definição. Eu, por melhores olhos que tenha, por melhor visão que eu tenha, eu olho para o infinito, eu olho para o horizonte e eu não consigo perceber se o barco que está lá passando lá no horizonte, se é um barco de carga, se é um paquete, se é... Porque é um barco, eu não consigo. Está longe demais para eu conseguir ver a definição. Portanto, não faz sentido nunca nós colocarmos o nosso ponto de foco no fundo. Então, a aproximação ao sujeito, quanto mais próxima estiver do meu sujeito, menor profundidade de campo eu consigo por defeito. Ok? Então vamos ver um esquema em que conjuga tudo isto. Ainda temos aqui. Portanto, então, a nossa profundidade de campo vai ser condicionada pela aproximação ao sujeito e reparem aqui neste esquema, que está muito bem engendrado. Vamos parar aqui. Não consigo parar o GIF, mas pronto. Quando ele está nesta posição, ou seja, tão próximo, a minha profundidade de campo é muito mais pequena. Ele vai se afastando e reparem que a profundidade de campo vai ficando maior. Quando ele se afasta muito, até esta última árvore também está dentro da profundidade de campo. Conseguem ver? Vão ver o GIF. Esse GIF está muito bem ilustrativo do que é. A informática realmente faz 2 coisas fantásticas. Temos que ficar gratos aos informáticos porque fazem essas brincadeiras giras. Mas eu já consegui fazer um GIF. Este não foi feito para mim, mas eu fui já procurar e já consegui fazer um GIF aos 55 anos. Fiquei muito feliz, fiquei mesmo vaidoso. Nunca imaginei que pudesse fazer uma brincadeira daquelas aos 55 anos. Mas a gente quando quer aprende tudo. Mas reparem então, aqui eu estou a manter, a minha objetiva é a mesma, é uma 50mm, a minha abertura de diafragma é uma 5.6, ou seja, eu estou mantendo a abertura de diafragma, mas só mexendo na minha aproximação ao sujeito ou não, eu consigo condicionar brutalmente a minha profundidade de campo. Certo? Ou seja, então, quero muito pouca profundidade de campo. Eu vou utilizar uma tela objetiva, uma 100mm, por exemplo, quero muito pouca profundidade, uma 100mm, e a minha 100mm vamos por hipótese que dá 2.8, e eu vou abrir o meu diafragma todo, o que der, 2.8, e vou aproximar-me do meu sujeito o máximo possível. Se ele foca a 80 centímetros, é 80 centímetros que eu vou estar.
Se ele foca só 1 metro, é 1 metro que eu vou estar do meu ponto de foco ou do meu sujeito para focar o mais próximo possível. Ok? Essas 3 variáveis são as que vêm no livro. Ou seja, a aproximação, a abertura do diafragma, quanto maior for a abertura, menor profundidade de campo eu tenho. Distância focal, quanto maior for a minha distância focal, por defeito, menor profundidade de campo eu tenho. E quanto mais próximo eu estiver do meu primeiro plano, menor profundidade de campo eu tenho. A 4ª variável, e esta sim é da minha autoria, mas até que o Valentino já disse muito bem, que é a separação dos planos. Se eu quero uma profundidade de campo muito curta, eu vou utilizar uma tela objetiva, uma abertura de diafragma muito grande, vou estar muito próximo do meu primeiro plano e vou tentar colocar-me numa posição em que o meu segundo plano, aquilo que está por trás do meu sujeito, esteja o mais longe possível. De preferência que seja o infinito, que seja o céu. Quanto maior for a distância entre o meu primeiro plano e o segundo plano, menor profundidade de campo eu consigo, aquele efeito de profundidade de campo só reduzida ao meu sujeito. Portanto, a conjugação da abertura do diafragma, a distância focal, a aproximação ao ponto de foco e o meu segundo plano o mais longe possível, com esta conjugação dessas 4 variáveis, eu consigo fazer uma profundidade de campo infinitamente pequena, mesmo só o meu ponto de foco. Quero ganhar profundidade de campo, quero fazer uma fotografia com muita profundidade de campo, vou diminuir a minha distância focal, em vez de uma tela objetiva, vou fotografar com uma grande angular, em vez de estar com 2.8, vou estar com 5.6, com f8, em vez de estar muito próximo do meu ponto de foco, vou pôr o meu ponto de foco no meu primeiro terço da minha composição, nos meus 10, 15, 20 metros de distância de mim. E eu sei que se o meu primeiro plano, se o meu primeiro terço está nítido, o dobro também está e o resto é rigorosamente infinito. E no infinito eu nunca tenho definição. Pronto, aqui um esquema em que se vê bem a conjugação das 3 variáveis. Reparem que aqui no meu primeiro esquema eu mantenho a distância focal, o sujeito está a 10 metros, eu mantenho o meu ponto de foco que está a 10 metros, eu mantenho a minha distância focal que são 70 milímetros e o que eu vou mudando é a abertura de diafragma. Ou seja, com uma pequena tela objetiva e o meu sujeito a 10 metros, eu com 2.8 eu consigo esta profundidade de campo. Mas com f8 já consigo este primeiro plano e a árvore também está. E com f22 eu consigo, mesmo muito próximo de mim, ou seja, desde os meus 4 metros, 3 metros e meio, até ao infinito. Aqui na parte de baixo, eu vou manter na mesma distância focal, que são 70 milímetros, vou manter uma abertura de f8, portanto a abertura é sempre igual, o que vai variar é a minha distância ao sujeito. E repara que na minha primeira fotografia, com uma 70 milímetros e com f8 a 1 metro de distância, eu só tenho o meu sujeito nítido. A 5 metros, eu já tenho um bocadinho à volta dele em que as coisas estão bem. E quando ele está a 20 metros, isto já está uma imensidade de zona nítida. Aqui, no meu último esquema, eu mantenho a abertura de diafragma com f8, o meu sujeito mantém-se a 10 metros, a única coisa que eu vou mudando é a distância focal. Com uma grande angular, eu tenho praticamente desde os meus pés até o infinito tudo nítido. Passo para uma tela objetiva de 70 milímetros e já reduzi imenso espaço à minha frente que fica desfocado e vai quase até o infinito. E com uma 200 milímetros eu reduzo só ao meu ponto de foco. Ou seja, a profundidade de campo é uma conjugação permanente entre abertura de diafragma, distância focal e a aproximação ao meu primeiro plano, certo? A aproximação ao meu ponto de foco, distância ao meu sujeito, certo? Separação dos planos. Esta sim é uma variável minha e quanto maior for a distância entre o primeiro plano e o segundo, menor é a profundidade de campo que eu consigo. Então, ela vai ser condicionada pela abertura do diafragma, vai ser condicionada pela distância focal,
vai ser condicionado pela aproximação ao sujeito e pela separação dos planos. Quanto mais longos eles estiverem, mais interessante fica a profundidade de campo curta. Ora bem, então vamos ver aqui, isto o que é que eu já não me recordo, mas deve ser aqui. Muito bem. Já não me estão a ver uma página da NET ou continuam a ver o que é que vocês estão a ver? É? O PowerPoint. O PowerPoint. Então eu vou interromper a compartilha do PowerPoint e vou compartilhar com vocês aqui uma página da NET. Porque eu acho que isto aqui funciona bem. Vê-se bem. Acho que consigo fazer só. Eu ver se aparecia tudo o resto, não se consegue mostrar só isso. Bom, mas vamos ver aqui. Eu tenho aqui o meu fotómetro. Eu vou fotografar em manual, que é o que nós fotografamos. Temos aqui o nosso fotómetro. Eu tenho aqui a abertura do diafragma, tenho aqui a velocidade de obturação, tenho aqui a abertura e tenho aqui o meu ISO. Ora bem, se eu quiser uma profundidade de campo muito curta, o que é que eu vou pensar primeiro? Se eu quero uma profundidade de campo muito curta, eu quero fotografar esta lâmpada e só a lâmpada focada e o resto tudo desfocado. O que é que eu vou fazer primeiro? Pensar primeiro pôr na minha câmara fotográfica. A abertura mais baixa. A abertura? Menor. Maior. Sim, maior. Okay? Vou pôr a maior abertura possível, não é? Onde é que está aqui a abertura? Aqui. E vou mexer a minha abertura para o 1.0, ok? Abri completamente o meu diafragma. Reparem que o que aconteceu ao meu fotómetro? Ele veio para o mais 3 e a minha fotografia ficou branca, certo? Então o que é que eu vou fazer a seguir, Alexandre, para escurecer essa fotografia de forma que eu leve o meu fotómetro a 0? Vou aumentar a velocidade? Aumentar a velocidade, rigorosamente. Então vamos começar a aumentar a velocidade até começar a ver se o meu fotómetro se começa a deslocar. Repara que a imagem já começou a aparecer qualquer coisa. E agora começa a haver, olha, reparem ali, o meu fotómetro começa-se a deslocar. Neste momento eu sei que ainda vou ter que reduzir 4 vezes a luz, porque eu estou no mais 2. Então vou 1, 2, 3 e já estou no menos 1. E agora 1, 2, 3 e estou no 0. Não é? Não está ainda, o gajo tem a mão e não está no 0, então é aqui, estou no 0. Ok? E reparem que com 1.0, com ISO 50, rigorosamente, e com uma velocidade de 1 sobre 2 milésimos de segundo, eu consigo levar o meu fotómetro a 0 e tenho a minha lâmpada, a face da minha lâmpada nítida e o fundo completamente desfocado, ou seja, é uma fotografia com profundidade de campo muito curta, certo? Se eu quiser começar a aumentar a minha profundidade de campo, o que é que eu faço, Raquel? Aumentar a velocidade da abertura do diafragma. Vou começar aumentar a diminuir. É diminuir. O número é maior, mas... O número é maior, efetivamente, mas é diminuir. São aberturas mais pequenas. Eu sei que esta coisa na fotografia tudo varia quase tudo na razão inversa. Uma coisa, ou seja, não há nada intuitivo. Ou seja, a gente pensa que o maior é mais pequeno, o mais pequeno é o maior, é sempre uma coisa muito chata. Mas pronto, mas é mesmo assim. Então eu vou pôr aqui, eu normalmente nessas coisas eu aumento sempre para o dobro. Se eu quero ver um efeito, eu faço 1, 2, 3. Reparem que eu diminui a minha abertura de diafragma, a fotografia fica muito escura, não é? Então o que é que eu tenho que fazer? A seguir. Diminuir a velocidade do obturador. Exatamente, vou à velocidade e dou na mesma os 3 cliques, no sentido contrário. 1, 2, 3. Parece que voltamos à primeira aula, não é? Mas não voltamos. Nós estamos a praticar aquilo da primeira aula, mas agora pensando na profundidade de campo.
certo? E reparem que entre a primeira e a segunda esta fica bem mais nítida, já está um pouco mais, já consigo perceber um pouco mais do fundo, mas ainda não percebo. Então, Catarina, se eu quiser continuar a aumentar a minha profundidade de campo, ou seja, ganhar mesmo profundidade de campo, o que é que eu tenho que fazer? Mexer na velocidade. Não, venho aqui à minha abertura do diafragma, que a abertura é que condiciona, e vou continuar a escurecer. E agora vou dar um salto de 4 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, eu diminui para 2.8, que ainda é uma grande abertura. O que é que eu tenho que fazer à velocidade? Diminui. 6 cliques no mesmo sentido. No sentido contrário. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? E reparem que a luz continua a ser sempre a mesma, o meu fotómetro continua a 0, mas começa a ganhar profundidade de campo. Reparem que se eu agora der 3, 6, em vez de ser 4 vezes, eu vou por 6 vezes para a direita. Ou seja, na abertura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vezes. Isto ficou completamente escuro. Teoricamente isso devia estar no menos 3, não sei porque é que não está. Há aqui um erro. Isto devia estar exatamente no menos 3. Com 9 cliques, ele tinha que estar no menos 3, forçosamente, nas nossas câmaras fica. Aqui é que não está a ficar. Então agora vou fazer os 9 cliques no sentido contrário na velocidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cliques. Ok? A luz continua no fotómetro a 0 e isto está a ganhar imensa profundidade de campo. Ou seja, eu começo eu começo a ganhar profundidade de campo. Peço desculpa pela chamada. Agora, reparem que eu já estou com 1 sobre 30. A sorte é que isto é uma coisa parada e provavelmente eu estou com tripé. Mas se isso fosse uma pessoa, 1 sobre 30 já não era seguro fazer a fotografia. Então tem que voltar para 1 sobre 60, não é? 1, 2, 3. Isto é a velocidade mínima para se fotografar uma pessoa. Então, mas isso ficou escuro, não é? Não ficou escuro, o que é que temos que fazer? Mexer na abertura do diafragma. Não, porque eu quero manter essa profundidade de campo. Então usa isso. Ah, O o ISO. ISO. Eu vou do ISO 1, 2, 3 e passei de ISO 50 para ISO 100. O ISO começa a entrar então muito mais vezes na fotografia do que nós pensamos. Eu digo sempre que nunca se mexe no ISO, que é sempre com ISO 100. Mas eu nunca vou deixar de fazer a fotografia que eu pretendo por não mexer no ISO. Seja? O ISO vai ser sempre muitas das vezes utilizado. Preciso, necessário. Depende também muito da profundidade de campo que eu quero. Percebem? Isto é um excelente auxiliar para nós percebermos como é que isto funciona tudo entre si. Este simulador está muito interessante. E depois dou isso no PowerPoint e vocês ficam com acesso a tudo isso. Não era isso que eu queria fazer. Eu queria agora sair daqui e voltarmos à nossa... Mas então, eu posso dizer uma coisa? Tudo. Mas então, as relações entre a velocidade, a abertura e o ISO mantém-se. O que varia agora com a profundidade de campo é a distância ao sujeito e a distância focal. E a opção de qual é a abertura que eu vou usar. Porque se tu antes só pensavas na abertura para escurecer ou clarear a fotografia, certo? Agora tu vais ter que pensar na abertura, os limites de aberturas que tu queres, até onde queres mexer, dependente da profundidade de campo que tu precisas. Ok. Então imagina, Luís, tu estás a fazer uma fotografia de paisagem, ok? Estás com uma grande angular, que a tua grande angular vai até ao 2.8, certo? Que é uma grande abertura. E estás a fazer uma fotografia de paisagem, em que as coisas, numa ribeira escura, e tu estás a fazer a fotografia, e que tu não queres mexer no ISO, puseste um Super 60, foste abrindo o diafragma, e quando ele chegou a 2.8, é que ficou com o fotómetro 0. Encantado da vida. O teu triângulo de exposição está bem exposto. Um Super 100, ISO 100, um Super 60, um F2.8. Mas tu vais ver a fotografia e tens uma zona, só uma pequena zona é que está nítida, e tens muita zona fora do foco, sem estar dentro da tua profundidade de campo. Ou
Pá, então eu não quero isso, eu quero que essa ribeira fique toda bonita. Eu quero que ela tenha pelo menos um 5.6 para ganhar a profundidade de campo que eu pretendo. Aí então tu vais ter que fechar do 2.8 para o 5.6. 1, 2, 3, F4. 1, 2, 3, 5.6. E ficaste com a fotografia escura. Vais fazer a fotografia com a profundidade de campo que tu queres. Mas vais fazer uma fotografia escura. Então, nesta situação, tu vais ter que ir ao ISO e passar de ISO 100 para ISO 400. Para compores o triângulo, para voltares a colocar o fotómetro a zero e teres a profundidade de campo que tu exatamente pretendes. Certo? Ou seja, então, a nossa abertura de diafragma não vai servir só para controlar a entrada de luz ou não. Ela tem como responsabilidade importantíssima a profundidade de campo. Certo? Vamos então, termos referências. Se eu tenho uma grande angular e quero muita profundidade de campo, eu 5.6 dá perfeitamente. Estou com uma 50 mm e quero uma belíssima profundidade de campo, eu já tenho que estar pelo menos com F11 para ter mais ou menos a mesma relação que tinha com a grande angular. Muito importante. Em paisagem, com grandes angulares, entre o 5.6 e F8 fica tudo perfeitamente nítido. Com a 50 mm, se eu quiser ganhar muita profundidade de campo, eu já tenho que trabalhar muito com F8, com F11 e às vezes com F16. Certo? Com telas objetivas, raramente temos muita profundidade de campo. Só se as coisas estiverem muito ao longe é que a gente consegue ter alguma profundidade de campo. Se estiverem a quilómetros. Certo? Eu sei que isso é um bocadinho confuso a princípio. Eu agora vou-vos mostrar montes de exemplos de fotografias para vocês perceberem como é que isto funciona. E vocês vão ter que, nos próximos dias, todos os dias me mandarem fotografias da mesma coisa, com muita e pouca profundidade de campo, do mesmo sujeito, de uma flor, de uma árvore, de uma paisagem, do mesmo sujeito, uma fotografia com muita e outra com pouca profundidade de campo. Que é para vocês, eu quero muito mesmo que vocês pratiquem isso, porque isto é das coisas da fotografia que mais falta vai fazer para vocês fazerem fotografias uau, fotografias fantásticas. Fotografias fantásticas fazem-se controlando muito bem a nossa profundidade de campo. Ok? Profundidade de campo é das coisas difíceis de aplicar, mas vocês, se quiserem, vão conseguir, porque todos os meus alunos têm conseguido. Tem que se praticar, ok? E eu vou-vos mandar este PowerPoint ainda hoje, que é para vocês terem acesso a toda esta informação e vocês verem. Eu vou-vos mandar os PowerPoints que já fiz até agora, vou-vos mandar, vou colocar no WhatsApp. E vocês, mas este em particular, para vocês perceberem efetivamente o quanto interessante e o quanto importante isto é, ok? E jogarem muito bem com tudo isto. Dúvidas? Ok, então vamos passar ao PowerPoint. Isto deve haver uma forma de fazer essa permuta, mas tem que explorar. Então, vamos ver fotografias, exemplos de fotografias com muita e pouca profundidade de campo. Agora vocês já conhecem as variáveis todas que estão aqui, portanto, reparem que com uma 300 mm, que tem muito pouca profundidade de campo, mesmo assim fechei o diafragma para F8 para ganhar profundidade de campo, pus o meu ponto de foco exatamente aqui e reparem que a ponta do leme já não está focada, já não está nítida. E aqui para trás está tudo desfocado. Ou seja, eu só tenho esta areazinha aqui mais ou menos nítida, o dobro para trás que vem até aqui e isto fica completamente desfocado já à ponta do leme. Porquê? Porque as telas objetivas têm sempre muito pouca profundidade de campo. Então o fundo este fica sempre desfocado. Com telas objetivas o fundo normalmente fica sempre desfocado. O que é ótimo para separar planos, para eu ter o meu primeiro plano nítido e o resto completamente desfocado. Difícil. Ora bem, reparem, mais uma fotografia com uma tela objetiva, teleobjetivas, muito pouca profundidade de campo. Reparem que estou com F10, fechei mesmo o diafragma, tinha luz, é certo, tinha muita luz, e eu pus o meu ponto de foco nesta primeira pipoca
E reparem que estas aqui já não estão nítidas. Então essas cá de baixo estão completamente desfocadas. Mas aqui não me incomoda nada, porque isto é uma repetição, é tudo o mesmo tema. E sempre que eu estou a fotografar um padrão, uma repetição, algo que se repete N vezes, basta-me só uma coisa estar nítida, que é para chamar a atenção. E tudo o resto leva-me a chegar aqui a esta pipoca, que está, estas duas aqui são as únicas que estão exatamente focadas. Uma teleobjetiva 200mm. E o meu ponto de foco está rigorosamente aqui em cima dos cílios. E não está em cima do sujeito, porquê? Porque queria demonstrar a brutalidade de peso que este rapaz iria acartar. Portanto, eu quis me concentrar foi na brutalidade do peso. Por isso é que o meu ponto de foco e a profundidade de campo que eu escolho é determinante para eu exprimir aquilo que eu estou a sentir, aquilo que eu pretendo que o meu leitor veja, perceba. O rato está a começar, a pilha está a falhar, não sei porquê, mas está com falta de pilha, provavelmente. As setas está clote. É isso que eu estava a tentar agora. Muito bem, serve também, é uma alternativa, não é? Ora bem, reparem que aqui o meu ponto de foco está exatamente aqui no meu primeiro terço, na entrada da minha composição. Este aqui já não está e começa a perder o foco, porque não preciso de ter foco. Aqui estou com uma teleobjetiva 125mm, abri o meu diafragma bem para 2.8, exatamente para a minha profundidade de campo ir se perdendo ao longo da minha composição. Com uma teleobjetiva a uma distância é 70-200, estou a 155mm, com 7.1 ainda fechei um bocadinho o diafragma, porque estava muito sol, estava mesmo muito sol, mas o meu ponto de foco está rigorosamente aqui nos olhos do senhor, está exatamente aqui, e reparem que o começo dos cílios já não estão focados. E o fundo que está para trás, o dobro ainda está melhor porque é o dobro para trás, mas o fundo está completamente desfocado. Ou seja, separei os planos. Eu tenho a fotografia, o senhor e o peso que carrega com bastante força, e exatamente com a densidade, que a gente sente este peso brutal, e não distrai com o fundo da festa, com as cores, com o movimento, para não me desviar a atenção desta brutalidade de peso que este senhor carrega. 50mm. A 50mm também é excelente para fazer profundidades de campo muito curtas. Porquê? Porque tem conseguimos atingir aberturas muito grandes. Consigo abrir muito o meu diafragma. Isto era um trabalho que eu estava a fazer sobre um gasolineiro de aprovação, um senhor que já leu os clássicos todos e que discute literatura com professores de literatura. É um fenómeno. E então o Dr. Onésimo Titone de Almeida fez uma crónica sobre ele para a revista Ler, e eles depois pediram para ir fotografar o senhor e para ilustrar o artigo. E reparem que eu queria mostrar o senhor, e mostrei muitas fotografias, mas queria me concentrar exatamente nas obras que ele lê. E, portanto, pus o meu foco exatamente na lombada dos livros, e ele está lá, mas desfocado. Porquê? Porque eu estou muito próximo da pilha de livros, e com uma 50mm e com 5.6, e pus o 5.6 para quê? Para ainda perceber quem era o senhor, mas sem me distrair com ele. Porque se eu ponho isso com um 1.8 ou com 2.0, o senhor era uma mancha branca. Eu não sabia quem era um senhor, se era um senhor, se era uma senhora. Então eu fui fechando o meu diafragma de forma a ganhar a informação no segundo plano, mas sem me desviar a atenção do primeiro. Portanto, isso tem que se fazer com muita tentativa e erro. Isto não é chegar lá e fazer logo de pancada, não. A profundidade de campo adequada é um processo de experimentação, é um processo de fazer e repetir os settings até nós chegarmos ao que nós pretendemos. Aqui inverti. Os settings são, é que é mesmo 50mm, aqui até utilizei 1.8 para ter uma profundidade de campo muito curta, mas não resultou. Porquê? Porque ele tem uma camisa com cores que desvia-me a atenção, o sofá desvia-me imensa atenção, e esta fotografia é muito mais criativa do que esta. Isto é uma chapa 5 e esta é uma fotografia bastante interessante.
Reparem, com uma 50mm, com um f4.5, isso é folhas de tabaco a secar, são repetições. Eu foquei exatamente na primeira e as outras estão lá a constar, mas a perder o foco, exatamente a entrar na perda de profundidade de campo e dá estes efeitos interessantes. Uma fotografia foi feita mais para exercício, até para formação, 50mm com 1.8. Reparem que só a ponta do aro do violino é que está nítido, o resto está completamente tudo desfocado. É uma fotografia, claro que não serve para mostrar, não serve para esta senhora que estava a tocar, mas isso servia perfeitamente para fazer um cartaz sobre um concerto de música clássica. Porquê? Porque eu tenho aqui elementos que me fazem chamar exatamente para a música clássica e tenho montes de espaço para pôr o nome do concerto, quem são os intérpretes, o custo da entrada. Portanto, seria uma excelente fotografia para fazer um cartaz, porque tem elementos alusivos, mas eu não me distraio com mais nada e posso pôr no fundo exatamente a informação que eu pretendo. Portanto, há fotografias para todo o tipo de situação. Esta é a fotografia que eu vos mostro com profundidade de campo mais curta. 50mm, com a minha 50mm 1.4 a 1.4, eu posso dizer que o ponto de foco está exatamente na íris do olho, mas a pálpebra aqui já não está completamente nítida. Então o fundo, este é qualquer coisa desfocado. Reparem que o nariz está praticamente ao nível dos olhos e a ponta do nariz está completamente desfocada, está completamente fora da minha profundidade de campo. É mesmo só os pontos que estão, o raio que está de distância do centro da minha câmara ao olho, todos os pontos que estiverem neste raio é que estão efetivamente nítidos, os outros estão todos fora do meu foco. Isto é uma gralha nos picos da Europa, uma ave selvagem, mas estão habituados a vir comer à mão, portanto toda a gente dá-lhes comida, e nós sabemos que vida selvagem faz-se com teleobjetivas. Mas elas estão tão habituadas a vir comer à mão, nós punhamos migalhas de bolachas e de pão aqui no chão e elas não saíam daqui de pé de nós, estávamos mesmo a 1 metro, 2 metros dela. E portanto, como nem dava para usar a teleobjetiva, então eu fui buscar a 50mm. E então aqui abri bastante o meu diafragma, para quê? Para destacar completamente a minha gralha do fundo, para ela não se perder com o fundo e destacá-la, e foi isso que eu fiz e portanto resultou. Mais uma fotografia com a 50mm, novamente nos picos da Europa, num dia de chuva, e estava uma treta, não dava para fazer fotografias à distância porque estava um nevoeiro imenso, e então onde é que ia fotografar, por exemplo, este posto com este arame farpado, com a 50mm, com f4, para o posto ficar com alguma nitidez, mas perdendo o foco com o fundo, destacando-me do fundo, e dá sempre fotografias muito giras, profundidades de campos curtas, dá sempre para fazer fotografias interessantes em qualquer sítio. Aqui com a 50mm, com 5.6, repara que o meu ponto de foco está rigorosamente acima dos olhos. Eu sei que estou numa paisagem com montanha, com nevoeiro, mas eu não me distraio, eu fico exatamente concentrado no meu retrato. Retratos é sempre com profundidade de campo curta. Isto é em Piódon, umas botas a arejar. Reparem que eu estou com uma 16mm. Eu digo a vocês, eu disse desde a primeira hora, que as grandes angulares têm muita profundidade de campo por defeito. E têm. O meu ponto de foco está aqui nos atacadores. Achei que os atacadores das botas é que era como se fossem os olhos da parte importante das botas. E isto aqui está perfeito. Aqui já não está completamente nítido, ir ao fundo também não. E não está porquê? Não está porque estou muito próximo das botas. Eu estou a cheirar o cholé das botas. Estou mesmo lá colado às botas. Estou a 20 centímetros. E por isso é que eu consegui esta profundidade de campo curta com uma grande angular. Porquê? Porque estou muito próximo do meu sujeito. Aqui, novamente, também com uma grande angular, com 2.8. Esta folha de tabaco é que está nítida, o resto está tudo desfocado. Sei que é um secador de trabalho, de tabaco, que está cheio de tabaco, mas eu não me distraio, eu centro-me só no meu elemento principal, porque estou muito próximo do meu sujeito. Uma 35mm com 3.2, isto é este elemento do cor era o solista, era o elemento principal, estava a aquecer a voz, estou a fazer uma fotografia no camarim, queria-me centrar nele, mostrar o ambiente, que estavam todos lá, bem dispostos e não sei o quê e tal, mas sem me distrair com o resto, concentrando-me nele, abrindo o diafragma, também não tinha tanta luz quanto isso,
e portanto, fiz uma profundidade de campo relativamente curta. Reparem que há aqui um pormenor muito interessante. Ele estava a aquecer a voz e estava a bater o compasso, a aquecer a voz com a mão. E reparem que a mão está arrastada, não está congelada. Ou seja, com um Super 60 foi o suficiente, é uma velocidade suficiente para congelar tudo isto, está tudo congelado, está tudo perfeito, mas a mão está arrastada. Mas isto não me incomoda, porque isto conta a história. Eu posso dizer que ele estava efetivamente a aquecer a voz e estava a bater o compasso e só parou de aquecer a voz, olhar para mim, porque eu cheguei. Gosto muito de fazer esse tipo de fotografia, ou seja, estou a fotografar um espetáculo, estou a fotografar uma prova de pesca, estou a fotografar uma procissão, seja lá o que for, um casamento, seja lá o que for, eu gosto muito de dedicar a pormenores alusivos àquilo que eu estou a fotografar, mostrando o contexto, sem me distrair com o fundo. Eu faço nos casamentos, muitas vezes, fotografias, por exemplo, às velas que estão no altar, muito nítidas, muito focadas, e os noivos estão lá enquadrados, mas desfocados. Claro que eu também depois faço o contrário, também passo o meu ponto de foco para os noivos depois ficarem focados e as velas desfocadas. Pronto, porque posso-vos contar uma história a propósito deste desfoque. Muitas das vezes, eu hoje em dia faço muito poucos trabalhos fotográficos, então aqui nas Flores, muito mais difícil a fazer, porque eu, ao pedir os meus honorários, vou pedir também as deslocações. Mas eu, quando vivia em São Miguel, e vivia até há 4 anos atrás, muitas vezes perguntavam-me quanto é que ele levava para fazer um booking, quanto é que levava para fazer um batizado, um casamento, e eu dizia, olha, eu não lhe posso dar o preço sem você primeiro ver o meu trabalho. Você primeiro tem que ver o meu trabalho, eu tenho que lhe mostrar, se gostar, tudo bem, eu posso dizer o meu preço, até pode ser o mais caro de todos, mas você optar por mim por gostar do meu trabalho, não faz sentido. Dar o preço sem termos de comparação não faz sentido. Por isso é que às vezes ganham mais barato, o empreiteiro ganha o mais barato, depois um gajo quando vai estrear a casa nem tem a fossa e começa a utilizar as torneiras e os canos acabam mesmo ali, porque o gajo não gastou o resto de dinheiro, o gajo nunca foi lá fazer não foi fiscalizar a obra, enfim. Por isso temos que... não faz sentido. Mas então, isso para estavas a dizer, houve um sir em inglês, daqueles lords que eram gente rica, que prestou alguns favores à sociedade e à rainha, e por agradecimento a rainha deu-lhe o título de Sir. E, aliás, pronto, quando foi casar a filha, como era um lord, queria que a filha tivesse o melhor fotógrafo de Inglaterra. E então o quê? Se o fotógrafo da rainha tem imensa fama, eu nem quis saber do trabalho dela, nem quis ver nenhuma fotografia da rainha feita pelo fotógrafo. Eu quero o fotógrafo da rainha porque também tenho esse direito. E contratou o fotógrafo da rainha para fotografar o casamento da filha. O fotógrafo da rainha, como qualquer fotógrafo bom e criativo, é completamente louco, fotografava muita pouca profundidade de campo e muitos pormenores e muito pouco essencial. Como vocês já viram, o fotógrafo, por exemplo, do Obama, que foi dos melhores fotógrafos dos presidentes americanos, era de origem açoriana, os pais eram açorianos, e há fotografias do Obama lindíssimas, é que o Obama está completamente desfocado, até arrastado, há coisas lindíssimas, até eu dava num curso de avançado que eu dava, mostrava as fotografias do Obama e analisávamos mesmo as fotografias desse fotógrafo, que eram muito boas, e muito criativas. Bom, o que é certo é que o fotógrafo de rainha, ninguém lhe pôs condições nenhumas, ele foi fotografar como quis. Fotografou os cavalos, as orelhas, os copos, os noivos quase que não aparecem na reportagem. Bom, pacífico, ele é um criativo, ele fez o que bem entendeu. Bom, foi o Sir fica tão louco com o resultado da reportagem que pôs o fotógrafo da rainha em tribunal porque não era correto ele dar a prioridade, a primazia aos cavalos, aos copos, a tudo o resto, e a filha quase que não aparecia nas fotografias nítidas. Portanto, isso para vos dizer que antes de encomendarem, seja lá o que for, se vocês quiserem encomendar um arquiteto, é bom irem ver o portfólio dele, verem se o que ele está, se ele faz, se encaixa no vosso gosto pessoal ou não. E quem diz um arquiteto diz qualquer coisa, escolher
para uma festa que vocês querem dar, se querem escolher o restaurante, é importante perceberem se vocês gostam daquele tipo de comida. Imagina que o gajo só faz sushi e vocês não conseguem comer comida crua, pá, é um desastre, não é? Portanto, é mesmo importante conhecer o que é que os fotógrafos, o que é que as pessoas fazem. Mas pronto, mas isso para vos dizer que eu gosto muito, mas muito mesmo, de ilustrar os meus trabalhos, ou de fazer um trabalho e agarrar-me a pormenores, porque senão a coisa, se eu for mostrar depois aos meus amigos num serão um trabalho sobre um concerto, pá, vão ficar fartos de ver os músicos e não sei o quê. Isso é extremamente, quando é muito repetitivo, depois começa muito a cansar. A mesma coisa quando eu digo isso numa viagem. Vamos fazer uma viagem de turismo com a família. Vamos fazer férias com a família. Sim, vamos fazer fotografia de paisagem, mas depois vamos nos dedicar a portas, a janelas, a pormenores de arquitetura, a retratos, a pequenas flores, a pequenos pormenores e coisas desfocadas, porque isto é que vai tornar depois um vídeo ou um slideshow que eu possa criar com as minhas férias muito mais criativo, muito mais interessante do que levar 10 minutos a ver fotografias todas elas completamente nítidas. Isto é extremamente cansativo, torna-se repetitivo e torna-se chato, portanto não faz sentido, portanto temos que ter isto em linha de conta, fazer coisas diferentes. E a profundidade de campo curta faz efetivamente coisas muito interessantes e muito giras. Como o caso deste exemplo, colocando exatamente o meu microfone focado e o resto tudo em desfoque, mas com alguma focagem para perceber mais ou menos onde é que nós podemos estar. Isto é mais uma fotografia deste concerto que eu fiz, apresento muitas com profundidade de campo curtas, porque eu gosto muito de fazer esse tipo de trabalho. Como é que se chama-se o nome da música? Águas de Março. Ora bem, se vocês conseguem ler, é porque exatamente o Águas ponto de Março. está lá. Águas de Março. Águas de Março, ou seja, é exatamente lá que está o meu ponto de foco. E reparem que eu estava a fazer esse tipo de fotografia, eu estava a fotografar a partitura, porque achei curiosa o título da música, estava a fotografar a partitura, exatamente pondo o meu ponto de foco no nome da coisa, e o resto estava lá para constar, mas desfocado. Tive a sorte mesmo, de que o maestro, entretanto, interrompe o ensaio e vai lá com o dedo mostrar àquelas senhoras que estavam lá, não estavam a fazer uma semicolcheia qualquer, que aquilo não estava a bater certo. E eu continuei a fotografar. Isto sim, isso foi um ato de sorte, mas isto só me aconteceu porque eu estava a fotografar. Se eu não estivesse a fotografar, não fotografava. Portanto, a sorte na fotografia é nós estarmos a fotografar e de repente acontece-nos aquele momento que faz a diferença. E repara que ele interrompeu e foi lá com o dedo e eu não tive aquele receio de me afastar, porque o maestro ia lá fazer uma reparação. Não. Eu mantive na mesma posição, ele a fazer o seu trabalho e ia fazer o meu. E, portanto, fotografei, porque estava lá bem composto, a composição estava correta, o ponto de foco estava no sítio certo e mantive. Se calhar, se fosse um miúdo novo, se calhar o meu primeiro receio era afastar-me um bocadinho para não interromper, para não incomodar o maestro, não. Portanto, se nós estamos a fazer o nosso trabalho, nós temos que fazer o nosso trabalho, claro, respeitando os outros, sem incomodar. O que é muito importante quando estamos a fotografar é passarmos o máximo despercebido possível. Até porque, por exemplo, é até importante a roupa que nós levamos quando vamos fotografar. Nós, quando vamos fotografar num sítio em que podemos interferir, devemos levar roupa escura, para passarmos o mais despercebido possível, para não chamar a atenção. Portanto, tudo isto é importante quando estamos a fazer um trabalho e que temos que passar despercebidos no meio da situação. Mais uma fotografia do mesmo género, com profundidade de campo curta. Vocês se calhar vão dizer, mas esse gajo só mostra fotografias com profundidade de campo curta. Não, eu também vou mostrar pistolinhos. Também sei fazer, já lá vamos. Mas estes são os mais difíceis, portanto, começamos pelo difícil. E, portanto, mais uma fotografia com uma grande angular, mas com uma abertura bastante aberta e muito próximo. Quanto mais próximo eu estou, consigo uma profundidade de campo mais curta e, portanto, dá este efeito interessante. Aqui, reparem um paquete, ele é que era o solista. Claro que a tentação de um fotógrafo, principalmente um fotógrafo comercial, o que é que ele faz? Ele chega aqui e foca no paquete, mas dá muita profundidade de campo, que é para aparecer toda a gente, para toda a gente ficar feliz e convencido que vai vender uma fotografia a cada um deles. Mas não vende, garantidamente que não. Então agora, como é no digital, o paquete nem quer comprar, mas como é o solista, pede uma fotografia oferecida e depois oferece aos outros todos. Portanto, então não vale a pena termos fotografias todas nítidas porque ninguém compra. Vamos fazer fotografias criativas. E reparem, se ele é o solista, a única forma que eu tenho de separar ele de o grupo é que a minha profundidade de campo é muito curta. Se ele é que é o elemento importante, é ele que vai. Por exemplo, quando eu estou a fotografar um casamento, os noivos no altar, a serem fotografados,
o público normalmente está completamente... os convidados normalmente estão quase todos desfocados. Porque o que me interessa é exatamente os noivos. Eu quero é que os noivos, quando forem ver as suas fotografias, consigam sentir a emoção que eles estavam a sentir no momento. E para isso eu não posso distrair com o fundo. Eu tenho é que vender as grandes expressões, a lágrima quase a cair, os olhos a ficarem rasos de lágrima, com um brilho já... Isso é que tem que se captar numa situação dessas. Isto é que é interessante. E para se fazer isso, nós não nos podemos distrair com o resto. Não nos podemos distrair com o fundo. Uma pequena carrocinha daquelas de andar com cabra, com ovelhas, e eu fotografei aqui este monte da apanha de amendoim, em que foquei-me só nos amendoins. Ou aqui, isso foi um trabalho que eu fui fazer ao continente, fui fotografar um cantor pimba, desses que não, mesmo pimba, muito pimba. Mas o gajo tinha um bar marroquino na Caparica, e pedi-me também para fazer umas fotografias ao bar, e o bar tinha muita cor. E se eu fizesse fotografias ao bar completamente cheio de cor, eu ia me distrair com tudo e não me concentrava em nada. Então andei muito focado em pormenores, o símbolo do bar, pormenores, e portanto, o bar ficava lá só para constar. Aqui é a mesma coisa, se eu fazer uma fotografia de uma festa, da mesa de jantar da passagem de ano, ou do batizado da minha sobrinha, e que as senhoras têm muito cuidado, gastam muito dinheiro em pormenorzinhos, barulhoquezinhos, para amarrar os guardanapos, para pôr nas bases, gastam muito dinheiro em pequenos pormenores. Eu não me vou concentrar nos pormenores todos, vou-me concentrar não só, porque o resto é repetições. Ou seja, concentrei-me aqui só no primeiro copo e os outros são todos a repetir. Fica muito mais interessante assim do que o contrário, porque assim eu destaquei que a mesa tinha um copo bonito, um copo elegante, e se eu não fizesse isso, eu nem reparava que eram copos, mas não reparava que era um copo elegante, um copo bonito, que a mesa estava bem colocada. Aqui na paisagem, com uma grande angular, concentrei-me aqui nos cardos e fechei bastante o diafragma para ganhar profundidade de campo, mas mesmo assim ainda me destaco do fundo, ou seja, não me distraio com o fundo. Aqui também nos picos da Europa, isto era uma pequena lagartixa que estava aqui em cima de um poste. Se isso estivesse tudo nítido, eu não via a lagartixa garantidamente na fotografia. Portanto, ainda dei alguma profundidade de campo para perceber que eram os picos da Europa, mas destaquei os planos exatamente pela profundidade de campo e pela minha aproximação à lagartixa. Mais um pormenor, um cardo nos picos da Europa, foquei-me nele e o resto fica tudo desfocado. Aqui, com uma grande angular, com F8, dei um F8 para ter muita profundidade de campo, mas o António Campos estava muito próximo de mim, portanto ele é que está perfeito, ainda consigo perceber bem que são os picos da Europa, mas separei na mesma os planos. Aqui também fiz um truque, que foi, disparei um flash para realçar o António Campos do fundo. Aí se chama-se utilizar o flash como luz de enchimento, como luz de destaque do primeiro plano em relação ao fundo. E como é que eu sei que tenho um flash? Reparem que aqui na pala do chapéu eu tenho aqui a sombra da pala do chapéu muito dura, provocada exatamente pelo flash. Pronto, postalinhos, também sei fazê-los. Grande angular, 7.1, na casa entre o 5.6 e o F8, o meu ponto de foco exatamente aqui. Raquel, aqui, ok? Isto aqui é que está focado. Hein? Raquel, estás a ver aqui? O meu ponto de foco está aqui. Isto está nítido. Desde aqui até o infinito. O infinito é sempre infinito. Esta está um bocadinho escura, mas vê-se perfeitamente que o meu ponto de foco está exatamente aqui, está na Praia dos Mosteiros, exatamente no meu primeiro terço do meu primeiro plano, e exatamente aqui, isto está nítido até ao infinito. Aqui é que está o meu foco. Isto é num trilho, quem vai fazer de água de alto, Lagoa de Fogo, pelas levadas, por uma levada que tem 3 km de comprido. E aqui o meu ponto de foco está exatamente aqui, 100 metros, 100 e tal metros de mim, mas no meu primeiro terço, no meu primeiro plano, em que, com uma grande angular e com F8, eu tenho aqui a árvore que está encostada a mim, está perfeita, e lá ao fundo também está tudo perfeito. Com uma grande angular, com 5.6, o meu foco está exatamente aqui, neste meu primeiro plano, no limite do buraco de São Pedro, e isto está nítido desde aqui. Portanto, aqui não está, mas aqui já está, e o infinito é infinito. Se eu colocasse ali no infinito, isto não ficava bem e não ganhava mais por isso.
Aqui, o meu ponto de foco está exatamente nesta onda. Esta primeira também está excelente e o céu está fabuloso. Uma grande angular e com 5.6. Ou seja, não é preciso que uma grande angular mais que 5.6. O meu ponto de foco é que tem que ser muito bem colocado no meu primeiro plano, no meu primeiro terço, muito próximo do meu primeiro terço, no meu primeiro plano, ok? Aqui é que está o meu ponto de foco. A tentação era pôr lá no paquete, até porque nós só estamos a 300 metros do paquete, a nossa tentação era logo pôr o paquete, porque o paquete é que é gigantesco. Não, eu pus o meu ponto de foco aqui, isto está perfeito desde aqui já não está, mas daqui o farol está perfeito e o paquete está no infinito. Portanto, está longe demais para ter definição com uma grande angular, certo? Aqui é que está no reflexo, o meu ponto de foco está rigorosamente aqui e está nítido desde aqui, do meu primeiro, da entrada da fotografia, até ao infinito, infinito, é infinito. Uma grande angular, novamente, com 6.3, o meu ponto de foco está rigorosamente aqui. Estas pedras estão excelentes, estão belíssimas, esta aqui talvez já não esteja, mas essas aqui estão excelentes e o fundo está perfeito. E está tudo nítido. É muito importante, mas muito importante, Catarina, onde é que se vai colocar o nosso ponto de foco em paisagem. Muito importante, de forma a termos bons resultados, ou seja, a potencializarmos a profundidade de campo. Se o meu primeiro terço está nítido, o dobro também está, o resto é infinito. O meu ponto de foco está exatamente aqui, uma grande angular, com F14, fechei muito o meu diafragma, certo, tinha muita luz, fechei muito o meu diafragma, o meu ponto de foco está aqui, isto está nítido desde o carrete, aqui não está, mas o carrete está perfeito e o resto é infinito. Novamente, uma prova de Big Game fiz e dedicado a pormenores para me contar a história daquilo que eu tinha de fazer para o mar. O meu ponto de foco era, por vocês seria sempre aqui, até porque está a 10, 15 metros, mas não. Eu coloquei rigorosamente aqui, isto está nítido desde aqui já não está, mas daqui para lá, está dentro da minha profundidade de campo, o fundo está sempre impreciso. É sempre impreciso. Fica muito feio uma entrada tão grande numa fotografia imprecisa para ter um pouco mais de precisão ali ao fundo. Ok? Aqui é que está o meu ponto de foco e está nítido desde aqui até ao fundo. Um outro pormenor que eu também fiz nessa fotografia, quando eu tinha paciência de andar muito carregado, com a mochila com 2, 3 flashes muito carregado, eu disparei um flash para aqui, para a entrada da fotografia não ficar muito negra, tal como se ficaria, isto ficaria exatamente como isto está aqui. Portanto, realcei aqui a minha moldura, fechei a minha fotografia, mas com um pouco de luz e ficou a fotografia muito mais interessante. O meu ponto de foco está exatamente aqui, isto está perfeito desde aqui até ao infinito, está tudo feito, está tudo nítido. Uma grande angular com F8. O meu ponto de foco está exatamente por aqui, isto é tirado do Castelo de São Jorge, isto está perfeito desde aqui até ao infinito. É certo que a muralha, o começo da muralha não está nítido, mas eu queria mostrar a paisagem, o infinito da paisagem, a grandiosidade da cidade, ainda por cima como as nuvens tão bonitas, portanto tinha que perder alguma coisa, não é mesmo assim? Temos que fazer opções. A fotografia é permanente, um ato de opções. Nas Empadadas, na Lagoa das Empadadas, o meu ponto de foco está rigorosamente aqui, isto está nítido desde aqui até ao infinito. Mas está tudo completamente nítido. O meu ponto de foco está exatamente aqui, isto está perfeito desde aqui até ao infinito. Aqui é que está o meu ponto de foco, não é no pico, não faz sentido nenhum. É aqui, isto está nítido desde aqui, as primeiras ervas não estão, mas desde aqui até ao pico. O meu ponto de foco, novamente na Lagoa de Fogo, pronto. O meu ponto de foco está rigorosamente por aqui, isto está nítido desde aqui até ao infinito. Eu gosto muito de pôr qualquer coisa no meu primeiro plano, a dar entrada na fotografia, a levar-me a percorrer a fotografia. Gosto muito, muito mesmo da tridimensionalidade criada pela fotografia com vários planos. Vamos também depois de falar nisso sobre a composição, mas é uma coisa que eu utilizo muito, muito, muito na fotografia. Aqui é que está o meu ponto de foco, está perfeito aqui. Estas pedrinhas estão exatamente dentro do foco, porque eu estou com F16, com uma grande angular e com F11. Isto está nítido desde aqui até ao infinito. Isto está tudo focadinho. O meu ponto de foco está rigorosamente aqui, nesta zona. Isto está nítido desde aqui até ao infinito.
esta fotografia tem um pormenor muito importante. E queria mostrar os dois mundos. Queria mostrar o interior e o exterior. Porque eu queria que as pessoas soubessem que este bar estava, que este restaurante estava junto de uma praia, em cima de uma praia. Então o que é que eu fiz? Eu fui para a janela e medi a luz lá fora, levei o fotómetro traseiro lá fora. E vim cá para dentro e fiz a primeira fotografia. Lá fora ficou excelente. Cá dentro ficou muito escuro. Então eu fui fazendo 10 ou 12 fotografias. Uma a uma, clareando um clique de cada vez. Até chegar a um compromisso em que tinha uma boa luz cá dentro e lá fora ainda tinha uma luz suficiente para se perceber bem onde é que se passava a ação, certo? Ou seja, este tipo de truques nós temos que aprender. A medição de luz, eu fui medir a luz lá para fora, porque queria que se visse bem a praia. Vim cá para dentro, ficou demasiadamente escuro. Depois fui clareando lentamente, clareando, até chegar a este compromisso em que as coisas ficaram bem nos dois sítios. O meu ponto de foco está aqui. Se fosse para fazer com uma profundidade de campo curta, eu colocava aqui. Isto ficava bem, o resto tudo desfocado. Quis ganhar profundidade de campo, coloquei aqui e isto ficou tudo perfeito. Se vocês me perguntarem se eu gosto dessa fotografia, eu posso dizer que não gosto nem um bocadinho. Mas nem um bocadinho. Porque eu gosto é de fazer exatamente o contrário. Isto focado e o resto desfocado. Mas pronto, mas também temos que mostrar fotografias da paisagem nítida e quando temos que mudar o ponto de foco. Passar daqui para ali. Aqui é que está o meu ponto de foco e está nítido desde o meu primeiro plano até ao fundo todo. Aqui é que está o meu ponto de foco e está perfeito desde as primeiras pedras até ao fundo do lago e está tudo perfeito. Aqui é que está o meu ponto de foco e está nítido desde aqui até ao infinito. Isto é uma série de fotografias muito interessantes. Vou mostrar aqui duas fotografias muito diferentes, tiradas no mesmo sítio. Isso é tirado na Baía de São Lourenço, exatamente no lado oposto à descida dos carros. Isso só se vai para aqui através de um trilho. Já estive aqui em cima várias vezes, com vários grupos, em vários anos diferentes. E reparem, isto é a Baía de São Lourenço. Eu queria fazer uma fotografia a este moço para mudar a sua fotografia de perfil do Facebook. Portanto, ou seja, ele tinha que ficar muito bem. E não queria que ele se distraísse, que a fotografia se distraísse com o fundo, mas que se percebesse bem o fundo. Então eu utilizei uma 50mm para dar um bom retrato, fechei bastante o meu diafragma com F11 e com F11, com uma 50mm, eu já consigo mostrar, eu consigo perceber o que é o fundo, mas não me distrai porque ainda não está nítido, ok? Se isso fosse com 5.6, só ele é que estava nítido e isto era uma mancha de paisagem que não se conseguia identificar onde é que era. Aqui é a mesma coisa, também tirada em Santa Maria, com uma 50mm, com F11. Eu queria me concentrar nesta folha, nesta flor que aparece muito no verão, mostrando ainda um bocadinho da paisagem, mas sem me distrair com a paisagem. Portanto, esta é a Baía do Vila do Porto, mas não me distrai com ela. Mais uma fotografia que eu acho que já vos mostrei, isso foi por causa do histograma, que eu gosto muito. Será um dia de muito nevoeiro e reparem que eu utilizei 50mm, o meu ponto de foco está rigorosamente aqui em cima do meu sujeito e o resto perde-se o foco e não me interessa porque interessava-me era destacar este primeiro plano. Eu gosto muito de fotografar e ando muito numa fase de dualidades, vão ver muitas fotografias nesse género, paralelismos e reparem que aqui o meu ponto de foco, eu utilizei 50mm com F11, eu centrei-me na figura humana, queria que aparecesse uma igreja para ter esse paralelismo entre o humano e o divino, os homens e a igreja, mas eu quis dar mais importância, dou sempre mais importância ao homem, é inevitável, para mim pelo menos, portanto, foquei-me foi na figura humana e a igreja desfocada, e para além de estar desfocada, é no regime da Aiki, em que rebenta os fundos, em que os limites mal se notam. Reparem que aqui a cruz está diluída com o fundo, quase que não se... ou seja, é mesmo um retirar de importância, ou seja, é a minha forma de mostrar que eu retirei importância ao divino e dei importância ao ser humano. Aqui é a mesma coisa, isto é uma pessoa, um canhão, a força do militar, a força da justiça, a força da imposição,
e contra um fundo de nevoeiro completamente rebentado, muito típico das nossas ilhas, e portanto, e pode-se fazer coisas muito giras num dia de nevoeiro. Não posso fazer fotografia de paisagem para vender postais para o Presidente da Câmara, mas posso fazer fotografias de autor, posso fazer fotografias conceptuais, posso fazer fotografias interessantes. A fotografia para dar dinheiro é só para alguns, portanto a fotografia é para nos dar prazer, é para nós retratarmos aquilo que sentimos e é muito mais isso do que outra coisa qualquer. Mais uma fotografia com profundidade de campo muito curta, muito nesta linha. Uma igreja, não me interessa saber qual é a igreja, uma igreja qualquer, queria-se novamente pôr aqui o confronto entre o ser humano e o espiritual, a necessidade do ser humano e de uma religião, este paralelismo. E portanto, tudo existe porque existe gente, porque existe pessoas, só existe igrejas, só existe credos, só existe crenças, porque existem pessoas. Se não existem pessoas, não existe nada disso. Tudo isto foi criado em função e pelo homem. E, portanto, aqui o homem está representado pelo meu chapéu, que é uma imagem de marca minha e que serve sempre, já o utilizei milhentas vezes para humanizar a paisagem, colocando o meu chapéu em cima de uma rocha, em cima do meu cajado, em cima de um banco. Enfim, é uma forma que eu tenho de humanizar as minhas fotografias. Aqui mais uma fotografia em que as dualidades entre o poder da justiça e o poder do divino, o poder do homem e o poder da igreja, e reparem que com profundidades de campo muito curtas e muito na técnica do Aikido, então aqui a gente arrebentei completamente os limites da igreja para lhe retirar a importância que lhe quis retirar. Não é ato bom, a igreja continua a ter um peso incrível, como todos nós sabemos, todas as religiões continuam a ter um peso incrível, mas tem um peso tão grande, tão grande, tão grande e tão abusivo muitas vezes, que levam aos ditadores a utilizarem as próprias crenças para fazerem a aberração que foi decretada essa semana pelo presidente da Turquia em transformar o Museu da Santa Sofia, que é dos templos mais belos que eu já vi até hoje, das coisas mais imponentes que eu já vi até hoje, que vem desde o tempo de Alexandria até ao século XXI, e que já foi basílica católica, já foi uma mesquita, e num estado ecuménico tinha-se transformado num museu para não ser nem uma coisa nem outra, e para toda a humanidade poder desfrutar dela, e pelo totalitarismo da ditadura turca que está-se a implementar, o presidente voltou a decretar que o Museu de Santa Sofia deixou de ser museu e passou a ser novamente um templo de culto islâmico e, portanto, voltou a ser uma mesquita, e nós, quem não foi, nunca se sabe, não se sabe quando é que poderá voltar-se a ver um templo daqueles aberto ao público. Isto é daqueles crimes exatamente provocados pelas ditaduras das religiões que nós temos. Pronto, mais uma fotografia que eu gosto muito nesse género, portanto, com profundidade de campo muito curta, um gesto muito feminino contra uma neblina incrível, contra o mar, em que a gente está sempre naquela do Dom Sebastianismo português, sempre à espera que do mar ou que das brumas venha realmente um sonho encantado. E pronto, eu vou-vos desejar um bom descanso depois de todas essas minhas deambulações fotográficas. Reparem que sobre as fotografias com profundidade de campo longa, postais, fotografias comuns, nós temos muito pouco a dizer, mas muito pouco a contar. Está lá tudo. Ou pode até não estar nada, não tem nada para se contar. Sempre que eu tenho uma fotografia com profundidade de campo muito curta, eu posso contar N coisas. Dá-me a abertura para eu divagar aquilo que a minha alma lhe apetecer dizer. Isto é que é o grande fascínio da fotografia. Isto é tão fascinante, que nós vamos levar nos próximos 3 dias a falar só sobre estética fotográfica. Nós até agora só falamos sobre técnica. Os próximos 3 dias vamos falar só sobre estética fotográfica. Mas, para não perdermos o ritmo, eu gostaria muito mesmo, e já vamos acabar a aula, eu gostaria muito mesmo que vocês começassem hoje, a partir de hoje, a fotografar o mesmo tema com muita e pouca profundidade de campo. E comecem a enviar fotografias para eu perceber se vocês estão no caminho certo, se não estão,
quais são as vossas dificuldades para vos conseguir, de uma forma muito personalizada, levar-vos a fazer fotografias com muito pouca profundidade de campo e com muita profundidade de campo. Com muito é muito fácil, com muito pouco é que é difícil e vamos praticar isso. Ok? Ok. Estamos combinados? Então, a partir de amanhã, o meu e-mail vai ser inundado com fotografias vossas sobre fotografias com pouca e muita profundidade de campo. Correto? Então, até amanhã, à mesma hora, haja saúde. Amanhã. E um Até bom amanhã. descanso, tá? Até amanhã. Amanhã. Amanhã.